o começo de tudo. Eles diziam, a mudança do mundo sempre começa com uma arma e um livro. O mundo foi destruído pelo governo das sombras e agora sem ninguém. O que faremos? Essa é a vida que queremos pra gente? Ou vamos lutar pela mudança? Protege seus irmãos, Niro. Não chore, você consegue. Uma vida de derrotas, mas a vitória nos aguarda. Apresento então a vocês agora o Conto de um Escravo. Certo dia, um casal de escravos, por sorte, conseguiu consertar o carrinho de pedras. Eles precisavam se apressar para não ter problemas com seu mestre. Até que chegando na frente, eles não podiam seguir o caminho. Mas como era o aniversário de um ano do jovem mestre, eles não podiam se atrasar. Então não vai ter jeito, eles vão ter que passar no meio disso. O homem reclamava que esse lugar virou um maldito cemitério aberto. Até a mulher já estava enjoada com esse cheiro. Só que nessa hora ela ouviu um choro. Um elfo havia morrido segurando um bebê que chorava. O homem mandava a Sarah não olhar para trás e seguir para frente, porque quanto mais cedo ele deixar esse mundo, melhor vai ser para aquele menino. Mas ela na mesma hora largou tudo e correu até a criança chorando, porque ela não pode deixar esse pequeno para trás. O homem lá falava que eles são pessoas amaldiçoadas por serem escravos e nunca poderão aproveitar a vida. A mulher diz que não é bem assim. Ela ainda é feliz mesmo sendo escrava, porque ele a livrou dessa maldição. E achei 5 anos depois, o nosso menino Niro já tinha 5 anos. A mãe já estava grávida de um próximo irmão, enquanto o pai falava que a hora chegou e chama o Niro para vir com ele até o porão. E aqui embaixo da casa ele falava que este túnel foi feito pelo avô do avô deles, ou talvez foi pelo pai do avô do avô do avô e que chegou até aqui, né? Aí ele pergunta se o Niro sabe qual as duas coisas proibidas para um escravo no mundo. Ele diz que sim, é uma arma e um livro. E é isso mesmo, escravos são proibidos de tocar em uma arma ou em um livro. Ele pergunta se o Niro sabe do que todos os mestres desse mundo têm medo. E na verdade é da mudança, porque essa mudança sempre começa com uma arma e um livro nas mãos. E quando o mundo mudar, os mestres não irão querer que eles mudem junto. Mas o pai do avô percebeu que o mundo inevitavelmente vai mudar alguma hora. Então quando o mundo mudar, ele queria que seus descendentes estivessem prontos. E por isso que ele construiu esse lugar. Daí era pro Niro prometer manter esse lugar em segredo, enquanto ele se preparava em silêncio, pois lembre-se, o mundo vai mudar. Só que alguns anos depois, seu pai caiu no meio da plantação. As suas irmãs correram avisando que alguma coisa aconteceu com o papai. E no final ele acabou juntando as botinas, deixando uma esposa e 3 filhos. Mas no meio do enterro, alguém chegou dando uma flor, falando que o pai era um cara teimoso. E ele mereceu isso por ter recusado seus medicamentos. A mãe chorando falava que foi ele mesmo o culpado. Eles gastaram todo o dinheiro para comprar medicamentos e por isso foi ele que envenenou os medicamentos do seu marido. Daí o vagabundo pegou ela pela boca, mandando ela baixar o tom, porque ela é uma escrava e ele um aldeão. Ela joga ele pra longe, dizendo que vai ter a sua vingança e irá amaldiçoá-lo. O cara puto vinha bater nela, mas a mãe falava que é propriedade da família Regas e eles não deixariam barato se sua propriedade fosse danificada. E assim o cara saiu falando que vai parar por aqui hoje, já que uma mulher como ela, sem marido e frágil, que dono não venderia? Isso em dias depois, eles chamaram a Sarah para cumprimentar seu novo mestre, aquele bigodinho safado. O Niro teve que ver sua mãe sendo levada sem poder fazer nada, e como ele era o mais velho, teria que proteger suas irmãs, e por isso ele não podia chorar naquele momento. Um tempo depois, uma multidão de gente juntou na cidade e o Niro vinha correndo desesperado, mas lá na frente a sua mãe também não sobreviveu. Suas irmãs vinham atrás, mas ele tampou seus olhos para não ver uma coisa dessas. O cara do lado mandava soltarem ele, porque ele podia fazer o que quiser com a sua propriedade. Mas ele era um assassino e estava indo direto para a prisão. E desse jeito, Niro teve que continuar sua vida com suas irmãs, pensando no que o seu pai disse. O que todos os mestres do mundo têm medo é da mudança. E essas mudanças sempre começam com 2 coisas, uma arma e um livro.
Então depois desse dia, ele se esforçou treinando com uma espada. Ele precisava ser forte o bastante para mudar de vida e proteger suas irmãs. Uma delas vinha chamando ele para a hora do jantar, até que um tempo depois era hora de dormir e ele reclamava que elas não conseguiam dormir na cama delas. Só que na verdade elas estavam tendo pesadelos de que eram separadas, mas ele falava que vai fazer o que for preciso para elas não serem vendidas, porque eles vão se tornar aldeões. Ela pergunta como vão fazer isso, e ele vem falando que existe 3 jeitos. O primeiro é pagando muito dinheiro para o país, depois disso eles podem viver normalmente, mas no momento eles não têm dinheiro. O segundo jeito é eles jurarem sua vida para o país e conseguir um mérito nacional, o que provavelmente não vai acontecer. E o único jeito para eles é Skaunum, uma academia. O atual imperador era um escravo e foi nessa academia que o imperador Muren se formou. Então um ano depois todos avisavam que o imperador de Mu chegou. Ele fala pro Lorde do território que chegou mais cedo por causa de uma reunião do conselho e deixou do cavalo perguntando se ele já cresceu tanto assim. O cara apresenta falando que ele é o seu filho mais velho, o Evan. O imperador pergunta se ele vai para a academia Skal no ano que vem e por isso, como um veterano de lá, eles têm muito o que conversar depois. O Lorde mandava reunir os escravos e prepararem um banquete para o imperador, mas ele diz que já comeu antes de vir pra cá. Ele só deseja visitar o lugar onde o jovem Kadum cresceu e ter uma conversa com o futuro calouro da academia. Aí o garoto vem dizendo que vai escoltar o imperador para o lugar que ele tá querendo ir, enquanto o Niro tava bem de olhos abertos ali atrás. Do outro lado, eles falavam que o pai desse garoto cresceu aqui nessa casa da árvore. Ele preferia estar mais na natureza do que na cidade, porque a natureza é a chave para se tornar o mais implacável dos magos, e por isso ele deseja se tornar um mago assim como seu pai. De preferência ele quer ser um mago negro. Aí ele veio mostrando que não recebeu treinamento, mas já consegue manipular magia. Só que nessa hora as porteiras se abriram e os touros vieram correndo para cima. Os cavaleiros mandavam proteger sua majestade, mas eram jogados para longe pelos touros. Era só ihu e todo mundo voava. O moleque tentou usar magia, mas não adiantou de muita coisa. Daí o imperador veio pra frente, mandando ele se apressar e sair daqui antes que se machuque. Só que na hora que ele ia tirar a espada, o Niro apareceu na frente gritando pra eles pararem, enquanto ele com os olhos brilhantes lembrava do que o seu pai disse. Mesmo ele não sendo o seu pai de sangue, o seu verdadeiro pai biológico já morreu, e ele era um elfo, e estava segurando esse colar nas mãos. E é por isso que ele possuía esse poder com os animais, já que ele é um meio-elfo. O imperador perguntava se ele podia se comunicar com os animais, mas mesmo assim um deles vinha pra frente. O Niro então pegou uma espada e cortou o bicho jogando pro lado. Aí o imperador perguntava mais uma vez se ele podia se comunicar com os animais. Ele gritava dizendo que não, ele apenas trabalhou na fazenda de onde esses touros vivem. E animais normalmente hesitam em atacar as pessoas que os alimentam. E por isso o imperador pergunta o que ele deseja ali como recompensa. Ele já grita dizendo: por favor, me permita entrar na academia Skaunum. O garoto do lado gritava que ele é apenas um escravo e por ser tão baixo não poderia entrar na academia. O imperador chegou perto do Niro falando que ele é um meio-elfo e pensou que ele não perceberia isso, que ele podia se comunicar com os animais, e por isso foi ele que mandou eles atacarem o imperador. Então o escravo segurar a arma é uma traição, só que como ele protegeu sua vida, ele não receberá a pena de morte, mas era para mandá-lo até a mina Akali e fazer o garoto trabalhar pelo resto de sua vida para pagar pelos seus atos insolentes. E foi assim que o sonho se perdeu. Na noite escura, todos os acorrentados eram levados para a mina. Um deles queria ir para casa, enquanto os outros já desistiram. Eles perguntavam para que tipo de lugar estão indo, e segundo o Barbado, é para a mina de minério mágico, um dos ingredientes para fazer armas encantadas. Além de que esses minérios são conhecidos por serem uma substância viciante para os monstros daquela região. Enquanto na casa do Niro só sobrou as suas irmãs. Elas choravam, falando que não podem fazer nada e talvez vão ser vendidas. A outra manda ela não falar isso, porque o Opa disse que voltaria, então elas precisam sobreviver. Até que nessa hora, o loiro Dentuço abre a porta falando que manda 300 gold pra isso, já que não consegue fazer muito trabalho. O cara desconfiado fala que tem vários rumores peculiares sobre ele. O Dentuço até aumenta o preço para 450 e como estava indeciso, quem sabe por 600. E por isso o Niro chorava.
Ele não acreditava que perdeu sua chance que ele preparou durante um ano, e agora está na pior das situações e não pode nem proteger suas irmãs. E na mesma hora levou uma corda na cara, com um desdentado mandando ele não fazer isso de novo porque tomou um susto. E aí foi chicoteando o Nero pra todo lado. Ele pedia por favor para, mas ele continuava, até que uma fera pulou e catou um dos amarrados, e esse é um daqueles lobos demoníacos viciados em minérios mágicos. O cara do ataque do coração já desmaiou à toa, enquanto o maninho de arco começou a acertar as flechas até o bicho sair correndo pro meio do mato. Aí eles continuaram na caminhada porque estavam chegando na mina. O Nero pensava que não pode morrer aqui nesse lugar, e um tempo depois todos eles chegaram no ponto de encontro. Um dos manos chegava reclamando que só tinha 14, quando na verdade era pra ter 18, mas ele já deveria estar acostumado, porque numa viagem dessas, 3 morreram de fome e um foi de caixão pra besta louca. Aí ele ficou meio puto, né, porque como eles vão trabalhar direito se estão tudo acabado assim? São todos fracotes inúteis. E manda as mocinhas andar logo e pegar suas picaretas ali no canto. Um deles tentava falar pro guarda que é um aldeão que veio por engano, então se puder fazer uma boa aí, ele ficar na parte administrativa, ele com certeza vai recompensar. Só que na mesma hora ele já lambou a cabeça dele fora, falando para esses bosses escutarem com atenção. Esqueçam sobre seus passados agora, porque eles são apenas máquinas de minerar. E aí os bunda mole começaram a minerar com a picareta. Um deles já estava no chão não aguentando mais, o outro lá chegou falando que já faz uma semana e ele ainda não consegue usar uma picareta direito. E ele lá no chão, ai meu ombro! Então o cara veio chacando a espada, porque se dói tanto assim ele vai tirar daí. Até que nessa hora vinha um barulho, e o guarda mandou se prepararem porque tem um monstro nessa direção. E por isso se quiserem viver, o sem cabelo manda eles pegarem alguma coisa pra lutar. Daí um deles veio jogando o outro cavaleiro lá atrás e rugia que nem uma fera. Eles perguntavam que porra é essa, já que nunca tinham visto um igual. Um dos cavaleiros mandava os escravos atacarem, mas o problema é que ninguém sabia usar uma espada. Aí o bicho veio e tacou a machadinha em um dos malucos, enquanto o chefe veio correndo desesperado, perguntando se ninguém sabia mesmo lutar, já que o Samuel não tá aqui e o Império provavelmente vai cagar pra eles. E aí lá vinha o monstro da machadinha, mas o Nero passou cortando o braço dele com tudo. O bicho veio rugindo pra cima de novo, e ele cortou de uma vez. Daí vem mostrando na frente da casa onde o Nero morava. O loiro esquisito mandava o senhor avisar se mudar de ideia, já que ele não quis vender por nada aquelas duas. Aí voltamos lá embaixo da mina. O chefe perguntava como ele aprendeu a usar espadas, e na verdade foi por saber usar que ele parou aqui. Ele falava que um rapaz interessante apareceu, e de agora em diante ele fará parte da guarda. E não é pra entender errado, ele só será o guarda temporário entre o almoço e o jantar, mas enquanto ele não estiver no turno, ele vai minerar. E aí ele já falou sorrindo, muito obrigado, vou dar o meu melhor, senhor. Os cara parrudo da armadura manda ele não se achar tanto porque ainda vai ter que aprender direito a usar uma espada. Daí ele vem chamando Samuel e mandou ensinar esse moleque a usar a espada quando ele estiver na parte da guarda. E este é o Samuel, um Dark Knight de elite. Aí uns dias depois eles pensavam que este moleque tá melhorando rápido demais. É quase como se ele fosse um gênio de nascença. E por isso é uma pena que ele tenha tido acabado num lugar como esses, apenas onde a morte o espera. Daí depois de cruzar espadas, o Samuel foi mandando ele parar por hoje, já que ele não tem força nos ataques, então ele precisa focar em treinar a força dos músculos enquanto estiver minerando. Aí depois o Samuel manda ele tirar a camisa, e vendo os músculos ele com certeza melhorou, mas ainda falta muita dedicação, então bora continuar o treino. E o outro falando pra pegar leve que o garoto só tem 13 anos, enquanto lá atrás tem um bicho na espreita. O Nero, como tá no turno de minerar, tava ali feliz da vida, porque tava treinando os músculos, até que um bando de panguado vai apareceu falando que ele tá estranhamente feliz hoje, e na verdade esses caboclos estão tudo com inveja e descontando sua raiva nele. Mas nessa hora um dos guardas veio mandar esses bobocas mexer a bunda pra lá. Vendo isso, o vovô fala que eles são ingratos, já que o Nero salvou a vida deles aquela vez, e por natureza os humanos tendem a odiar aqueles que está se saindo melhor. Mas nessa hora tocou o berrante de emergência, e o Nero saiu correndo colocando sua roupa. Lá fora todos estavam sendo massacrados pelo bicho esquisitão do pescoço largo. Ele falava que os humanos não serão mais os únicos a terem um império.
e desse jeito a cabeça do chefe rolou pro outro lado. Aí de novo a bosta começou na vida do Nero. O Samuel chegou na frente para tentar ajudar, mandando o Nero ficar atrás, já que ele ainda é jovem, e foi passando a espada em todos os goblins menores. Pena que quando chegou no grandão, ele só tomou uma e já caiu com ele puto, porque seus subordinados morreram. E mesmo assim, ele manda os sobreviventes pegarem todos os humanos que encontrarem. O Nero correu para dentro da caverna, mas quando chegou lá, todos os mineradores estavam sentados com um montinho de espada na frente. O Nero perguntava o que eles estavam fazendo. E segundo os inteligência, os monstros querem a mina, então eles só precisam pedir para ser usados como escravo deles. E esse era o grande plano dos gênios. Mas quando o pescoçudo chegou lá, ele falava que não precisava de nenhum mísero escravo, já que eles só precisam da carne deles. E assim o ataque começou com o Nero pegando primeiro. Uma das feras que estava comendo os guarda foi pulverizada pelo grandão, e ele acabou pegando o Nero com a ponta do facão, falando que ele é forte para uma criança. Ele custando diz que tem treinado para proteger pessoas como eles. E como carne jovem é mais gostosa, ele com certeza vai comer o Nero como se fosse o seu prêmio da noite. Só que na mesma hora ele foi destroçado e que os ossos voaram, já que o imperador chegou com a espada potente dizendo que valeu a pena usar o teleporte. Ele fala que o Nero é o herói que protegeu o seu povo. O Nero diz que é uma honra que Vossa Majestade lembre do seu nome e pede para que ele conceda seus feitos para suas irmãs, mas ele agacha dizendo que não irá permitir que ele morra neste lugar. Até que aqueles paspalho vagabundo levantaram falando que esse garoto foi inútil, eles que protegeram a mina. Só que o imperador fala que as espadas estão bem limpas para alguém que lutaram pela mina, e por isso ele só manda que ele corte pulverizando os mentirosos, falando que o único que pode enganar ele é somente ele. Ele pega o garoto e fala pro capitão que depois que ele se recuperar, era para fazê-lo frequentar a academia Skalnum. Daí um tempo depois, numa manhã ensolarada, elas perguntavam quando veriam ele de novo. E na verdade ele não tem certeza que vai voltar antes delas se tornarem adultas, e manda elas nunca desapontarem o mestre e trabalharem duro para serem crianças de orgulho. Elas chorando falam que vão trabalhar muito, enquanto ele dizia que com certeza quando voltar, eles vão se tornar aldeões. Aí a carruagem veio chamando ele para ir embora. Ele pergunta pro cara quadrado se só precisa subir na carroça de bagagens. O outro perguntava por que o quadrado tá concordando com isso, já que Vossa Majestade mandou tratá-lo com o máximo de atenção. O mano enjoado perguntava se o Nero vai viajar com eles, e na verdade é porque ele conseguiu a bênção do imperador. O Nero foi subindo em cima da carroça, falando que pra não se preocupar, já que ele quer ficar aqui atrás mesmo. O da cara quadrada tentou falar alguma coisa e só tomou uma espada na garganta para ficar esperto, porque senão sua família inteira estará em perigo. E assim eles partiram pela glória do Império. O sol nascia e se punha, e o Nero ia feliz, pensando no que o imperador disse. Essa espada pertencia ao chefe da mina. Ele perdeu 3 filhos na última guerra contra os demônios e se voluntariou para trabalhar e se isolar. E agora, como ele perdeu a vida, ele vai colocar essa espada sob os cuidados do Nero, já que essa é a herança da família Gigas. E por isso ele estava feliz, porque finalmente pode segurar uma espada. Até que os guardas falavam que estão quase lá. E olhando para cima, ali estava a Academia Skalnum. Então na porta dos guardas perguntavam se eles vieram fazer o exame de entrada. O outro apresenta que eles são da família Regas, do grande Lord Kandun. E quando o velho veio falar do escravo esfarrapado, o cavaleiro diz que esse é o Sir Nero, um filho adotivo da família Regas de acordo com sua majestade. Daí lá dentro, o enjoado da mecha mandava ele não andar perto, já que ele não suportava esse cheiro, além de nunca se associar e agir como se fosse da sua família. Só que chegando mais na frente tem uma multidão de alunos. Os caras de cima falavam que todas as classes estão aqui. Daí a moça do chapéu veio dando as boas-vindas a todos. Ela é a diretora dessa gloriosa academia, Arcadia Maragas. E para todos os potenciais alunos, ela tem grandes expectativas, já que todos os descendentes dos heróis que ajudaram o imperador durante a última guerra estão reunidos neste lugar. Da família do grande sábio Kandun, do grande sábio Entramos, os 3 filhos da rainha elfa Lundael, a família Black Knight Gaion e também os outros jovens nobres que devem representar essa nova geração. E por isso ela fala para seguirem em frente e continuarem mais fortes
fortes com a ajuda dos melhores professores da academia, assim como sua amada diretora, que quer tornar os seus sonhos em realidade. Aí que a galera inspirada viu de gritar mesmo com essas boas-vindas, enquanto Niro pensava que esse discurso de agora não tem nadinha a ver com ele. Os outros estavam do lado cochichando que ele deve ser um escravo, já que parece meio bruto e fedido. Depois, no outro auditório, um deles falava que eles ainda não são alunos da academia. Para isso, eles terão que passar no exame de entrada no mês que vem. E até lá, eles serão divididos em grupos para se prepararem juntos. E caso eles falhem, serão mandados embora para casa. E como a pirralha estava reclamando, ele grita falando que aqui não é centro de caridade não. E que não tem espaço para os fracos. Os moleques, claro, estavam reclamando do mesmo lá embaixo. Enquanto ele veio explicando que os exames de entrada serão feitos em grupos de 5 e os grupos já foram decididos previamente. Além de que todos treinarão juntos por um mês com seus grupos. Uma molecada pensava que seria bom ficar no grupo da família Kandum, enquanto os tarados safados queriam ficar no grupo das 3 elfas. Mas na mesma hora, ela chegou sapateando a cara dos dois. Já que tem um ouvido bem aguçado e vem dando aviso para esse espirralho ficar esperto. Na mesma hora, o instrutor mandou ela parar com isso antes que seja mandada embora. E só de ver ela, o Niro já achou um tchutchuquenho. Assim começaram a falar todos os grupos. Aí chegou no grupo do Niro, onde o líder era o enjoado da mecha e tinha uns gorduchos junto. O Niro pensava se a garota também não seria uma nobre. Os outros dois estavam animados, porque pelo menos estão no grupo do filho do Sábio Kandum. E ele, lógico, tava puto, caiu logo no mesmo grupo dos idiotas. Daí chegaram no quarto e os nojentos já estavam ali. Não quero que esse quarto fique fedido de escravos, vamos tomar banho. Os dois lá, sem ter o que fazer, concordaram. Mas o perrapado fica ali. Por que você não tá me chamando de mestre? Sendo que foi ele mesmo que pediu antes pra ele não falar nada assim. Só que isso é quando eles não estavam no mesmo grupo. Agora ele é o mestre e ele é o escravo. E aí ele gritou e os dois saíram correndo para tomar banho. Lá de fora a elfa dizia que é um prazer conhecer ele. E já que eles são escravos, podem pular as formalidades. O Niro perguntava se ela é uma elfa. Só que na verdade é uma meia elfa que nem ele, mas tem essa orelha pontuda. E por isso o Niro saiu falando para ela não chamar atenção. Seus pensamentos, sentimentos e convicções. Não deixe ninguém saber disso. Apenas mostre o mínimo necessário. Aí ele tava lá tomando a ducha pensando que está no paraíso. Lembrando do que o imperador falou. Ele é o herói que protegeu o seu povo. Ele pensava que se morresse àquela hora, suas irmãs teriam recebido o prêmio e poderiam virar aldeãs. Mas parece que o imperador tinha outros planos para ele. Ele quer que ele ascenda e force os nobres a se curvarem diante dele, assim como ele mesmo fez. E por isso aguente, Niro. Você consegue. Os paspalhos estavam lá jogando carta enquanto mandavam os dois de lavar a roupa suja. O Niro pegou ela sozinha e foi pra fora. Aí ele tava lá pulando da bacia pra lavar, até que a elfa chegou puxando uma porque também quer ajudar. O Niro acabou rejeitando de todo jeito, já que ninguém mandou ela fazer isso, porque eles vão achar estranho dois escravos se ajudando. Então de noite, os dois idiotas mandavam a elfa dançar. Ela falava que não sabia fazer isso, mas o cabeça gorda fala que eles deveriam aproveitar o conforto e fazer a sua parte pagando com benevolência. Aí ela começou a cantar uma música a pedido deles. O Niro pensava que ela é muito ingênua por fazer isso, enquanto os caras estavam lá, porque diabos ela escolheu uma música infantil? Só que na verdade essa é a única que ela conhece. Daí quando o da mecha fechou o livro, ele mandou o Niro apagar as luzes. Então no outro dia, o Niro chegava falando que trouxe o café da manhã. O enxoado perguntava por que ele trouxe só a comida dele. Vai lá buscar dos meus amigos também, ô vagabundo. Aí ele teve que ir correndo. A elfa vendo isso foi correndo atrás, dizendo pra ele que é difícil carregar tudo sozinho. Ele reclamava porque pediu aquela vez para ela não fazer nada disso. Mas chegando na sala, eles tupicaram e a comida caiu toda no chão. Aí deu bosta, né? O bicho chato mandava ele jogar isso fora e trazer mais comida. E no final, depois que eles comeram, faltavam 10 minutos até a primeira aula. Ele mandava o Niro arrumar o quarto enquanto saiu mandando ele não comer os restos que nem um animal.
A elfa se desculpava por ter se atrapalhado toda aquela hora, e ele tava ali puto, mandando ela cuidar apenas dos seus problemas, até que ele lembrou do que o velhinho falou pra ele: humanos tendem a odiar quem está se saindo melhor, e por isso ele para pensando no que tá se tornando desse jeito. Então na aula o instrutor falava para encontrar alguém no seu grupo e ter um duelo. O gorducho já falou primeiro que queria lutar contra o Niro. O enjoado perguntava se eles não têm vergonha, já que não vão dar pontos aí se espancar um lixo, mas eles só precisam fazer um show e espancá-lo sem dó, aí vai estar tudo bem. O instrutor gritava falando que para vencer eles precisam obrigar o adversário a se render. Aí no momento todo mundo começou a lutar com espadas. O gorducho tava ali, vou pegar leve com você, já que nem tem ideia de como se usa uma espada. Mas na mesma hora ele quebrou a espada e mandou o gorducho longe. Ele gritava pro professor reclamando que a espada de madeira tá velha. Aí ele veio trazendo outra, dizendo que essa tá boa, não vai reclamar não. Então ele veio pra cima dizendo que esse escravo vai pagar. O Niro quebrou a espada, foi numa lapada só de novo, e todos que viram ficaram chocados. O gorducho reclamava porque todas as espadas estão quebrando. Aí o professor veio falando pra ele largar de ser besta, todas as espadas são boas, seu oponente que é forte demais, meu filho. E aí ele já deitou o gordinho no chão falando que se rende. Daí no instrutor ele falava para todos os vencedores se moverem para a direita e os perdedores ficarem na esquerda. O Niro ia feliz pensando que as espadas de madeira são leves demais, e como ele acabou ganhando músculo trabalhando na mina, isso é perfeito. A elfa chegou falando que pensou que seria a primeira aqui. O Niro vem elogiando, já que viu uma parte da luta dela e ela é bem forte. Ela fala que é besteira, já que seu foco não é espadas, e aqueles idiotas não sabem de nada. Aí ela vem perguntando por que ele tá sendo tão formal. O Niro fala que é um escravo, enquanto ela diz que não se importa com nada disso. Apenas foque nas lutas e pare de falar assim. O enjoado chegou falando como esperado da família Lunatis, e ela só dá um olá, filho de Kandum. Ele fala todo sorridente que disse seu nome antes, mas ela também não tem obrigação de lembrar, né? Ela tomou o toco. O enjoado começa de conversa fiada pra cima dela que ela cresceu, e ela corta o papo furado falando que eles ainda estão na aula, vai prestar atenção. E como ele tomou um toco, já chegou puto do Niro falando que ele ousou vencer o nobre, então é melhor tomar cuidado. Daí quando anoiteceu ele perguntava o que aconteceu no rosto da elfinha, porque parece que ela apanhou bastante assim. Até que nessa hora o fedelho chegou. O Niro na mesma hora veio cumprimentar o mestre. Ele falava que desde que chegaram da academia ele não tá sabendo o seu lugar. Ele tenta se desculpar por isso, mas o vagabundo fala que ele agora é um cavalo, então deita e relinche pra gente. E como ele tava lá embaixo sofrendo, o gordo também veio querendo cavalgar em cima dele. Enquanto o outro besta manda a gordinha deitar no chão também, mesmo acabada daquele jeito. Aí não deu, ela também foi feita de cavalo. Então depois desse sofrimento, a elfa chorava de dor, porque nem mesmo seu mestre nunca fez algo assim. E quando ela olhou pro Niro, os joelhos dele estavam sangrando. Também, né, carregando um titã daquele, não tem como. Ele, suando o frio, falava pra ela apenas sorrir que vai doer menos, já que você consegue aguentar quando dói menos. E se você aguentar e esperar, uma hora ele irá conseguir alguma coisa. Foi o que o seu pai e sua mãe disse para ele seguir. Daí no meio da noite ele pensava em acabar com tudo passando a espada no enjoado, mas depois disso ele lembrou o que aconteceria. Ele seria levado para a morte junto com suas irmãs, e por isso ele guardou sua espada e foi deitar. A elfa cochichava que ele fez a escolha certa, enquanto ele percebeu que tem um monstro crescendo dentro dele. Esses nobres descontam em pessoas como eles para que os outros não vejam seus monstros, mas eles não sabem nada sobre os monstros deles e o tamanho que isso está se tornando. Então no outro dia, a professora falava que isso é magia, e todos possuem mana dentro de si. Magia é o poder de manipular a mana para materializar a existência de algo. A ponte que liga o uso da mana e uma magia que se chama encanto. Os encantamentos são a língua criada pelo mago divino Lugard. Um dos alunos perguntavam se tem certeza que eles têm mana, já que ele nunca usou magia antes. O professor pegou na mão, mandando ele imaginar que tem algo girando bem na sua palma. Era para colocar todo o foco nesse pensamento e criar uma imagem disso na sua mente. E quando você sentir que algo está se formando, você deve gritar Anakrasha.
E foi isso que o garoto fez, mas não saiu nada. E não, ele o mandou tentar de novo e colocar mais fé dessa vez. Aí na segunda que ele fez, já conseguiu sair um pontinho de magia. O professor manda ele tentar imaginar isso rodando e depois transformar em um furacão. E assim ele viu que era verdade, não importa se você é nobre ou um aldeão, você pode sim usar magia. E por isso o professor mandava eles trabalharem duro para refinarem suas habilidades. Então todo mundo estava treinando essa mesma técnica do foguinho saindo. O enjoado, que já sabia, claro, fazer um tornado de magia só para chamar atenção. O professor falava que isso é impressionante, mas não deixa de treinar, criançada. Aí o professor chegou perto, falando que usar magia é proibida aos 14 é ilegal. E o tutor particular que ele contratou ilegalmente é um colega dele. Então era para parar de se mostrar, porque eles já sabem que ele é talentoso. O Nero finalmente tinha conseguido fazer uma chama pequena, e quando ele foi de Anacracha, a chama ficou bem maior. O povo estava até impressionado com o poder que esse escravo tinha, mas o negócio desapareceu e quando tentou de novo, ficou pititim. Daí depois de tudo isso, o prof falava que existe uma magia que a academia ensina para aqueles estudantes potencial, que se chama a Flecha do Fogo. Os alunos reclamavam que isso não consegue nem matar um lobo. E aí o professor usou isso fazendo um grande estrago que deixou a garotada animada. Aí ele foi falando e mostrando para os garotos que o básico do básico é sempre importante. Todas as grandes magias são derivadas do básico. E por isso só aqueles que acertarem o boneco poderão ir pra casa hoje. Aí começou os alunos tacando foguinho pra todo lado enquanto o Chafário tomava seu chazinho da tarde. O Nero tentou, mas passou longe nessa. A Elfa chegou falando que ele quase conseguiu. Até que nessa hora, aquele piolento acertou uma das bolinhas botando fogo no chapato do Nero. O professor chegou apagando isso, falando pra não machucar seus colegas. E ele ficou triste, já que esse era o seu único par de chapatos, aqueles feitos por sua mãe. Aí depois que todo mundo foi embora, só ficou o Nero que finalmente acertou com sua bolinha. Ele fala que finalmente conseguiu e vai agradecendo ao professor. Só que ele mesmo mandou ele parar por aí, porque enganar um instrutor pode resultar em punição, e manda ele mostrar todo o seu potencial. Aí ele já vira fazendo uma chama gigante estraçalhando o boneco. O prof pergunta o porquê que ele está escondendo a sua força. Ele chorando fala que não é permitido se destacar. Os escravos são mortos se eles se tornarem um problema. O prof pergunta se ele tem medo dos nobres, e como não era isso, ele deveria odiar eles, não é mesmo? E por isso ele fala que já viu esse olho antes, mas esses olhos não pertencem a ele, são da coisa dentro dele. Então se ele realmente quiser derrotar esses nobres nojentos, primeiramente ele deve conquistar essa coisa dentro dele e não cair nas tentações. Daí depois todos os alunos se juntaram e veio falando que todos sabem que o exame começa em 3 dias. Serão um total de 7 exames e eles testarão a garotada nos 7 poderes genuínos. E por isso o exame de hoje é o teste de força. Ele gritava que os alunos vieram para se tornar soldados, então a força é o poder mais básico de todos os soldados. Um garoto pergunta dos 5 membros do grupo quantos têm que falhar no exame. Ele fala que apenas 2, e tenham em mente que só poderão usar uma arma e uma magia permitida pela academia. A garotada começou a reclamar e ele mandou eles calarem a boca, dizendo que colocarão monstros nesse exame e eles devem derrotá-los antes de chegarem ao fim. E apenas os fracos serão derrotados. O mago pode se preocupar um pouco, ou preocupar mais ainda. Fala que podem revivê-los caso morram lá dentro, e por isso eles podem confiar perfeitamente nele. A pirralhada veio com força reclamando que ninguém avisou disso, e se seus pais souberem, eles estão ferrados. Mas parece que eles entenderam algo errado. Aqui nas dependências da academia, eles são soldados do exército imperial, então se o imperador ordenar que morram, eles irão morrer. E os pais deles concordaram com os termos e condições. Só que tem outra opção. Se tiver com medo, apenas saia e vá embora. E com isso, ninguém saiu do lugar em silêncio. A professora veio explicando que a parte mais importante desse exame é quando você se chega antes do final.
a uma ponte de madeira no caminho. Se encontrarem um colega de time nessa ponte, você deverá derrotá-lo, porque só deve haver 3 vencedores no grupo. Daí, depois de saber de tudo, o Nero foi tomar um banho, pensando que pode usar uma espada de verdade. Então ele não vai precisar temer aqueles nobres. No outro dia, amanheceu e o Nero acordou perguntando se tinha algo de errado. Mas a elfa estava chorando porque os sapatos dele já era. O nobre chato falava que parecia ser tão confortável que ele usou na sua corrida matinal. A elfa tentou pedir para a professora sapatos novos para ele fazer o exame amanhã. O problema é que eles já guardaram tudo no armazém e ele continuará inacessível até o mês que vem. E neste caso, ela vem sugerindo outra coisa. Daí no outro dia, finalmente o exame começa. O Nero acordou e como a elfa não estava lá, ele foi saindo. Os professores perguntavam se todos entenderam as regras. Eles começarão em rotas diferentes, com o mesmo nível de dificuldade e eventualmente se encontrarão no mesmo destino. Os prof percebem que eles estão com um a menos e falam que ela talvez não será eliminada, já que o tempo é importante. E por isso que comecem o exame. Cada um foi para um canto diferente. O Nero, coitado, estava sofrendo tendo que andar nesse chão descalço. Até que o primeiro monstro apareceu vindo para cima, ele usou magia no braço e cortou o monstro. Só que nessa hora, a elfa finalmente chegou correndo. Ela vê o Nero cansado e entrega para ele porque ela conseguiu os sapatos. Na verdade, o que ela fez foi consertar os antigos usando uma linha e uma agulha. E estava até com os pés sangrando porque veio correndo falando que é inevitável que ela vá falhar nesse exame. Mas ele é forte e já aguentou muito, então ela quer fazer o possível para ele conseguir. Aí ele botou os sapatos e saiu correndo mais determinado que tudo. O gordinho estava sofrendo tancando com as banhas. O outro magricelo estava indo até de boa, mas cansado no final. Ele gritava pro homem lá em cima que tá com o osso quebrado, mas ele mandou ele parar de se preocupar tanto porque depois disso ele vai ser curado. E daí o mimadinho saiu correndo falando que vai contar isso pro seu papai. E ele, então conta pro imperador. Até que quando ele chegou lá na frente, deu de cara com o seu amigo gordinho, que também tava puto, quase morreu várias vezes nesse troço. E nessa hora, o enjoado apareceu de boa, falando que havia monstros e ele ficou com pouca mana no caminho. Eles pensavam se o escravo já tinha falhado. Só que nessa hora, o Nero passou correndo por todo mundo e atravessou a ponte até o outro lado. Ele se perguntava onde o caboclo conseguiu sapatos novos. O gordinho vem chegando perto, falando que está decidido quem vai passar desse exame. E manda o escravo sair do caminho e ir limpar titica de galinha. E na mesma hora, ele passou o espadão no braço do gordo, jogando ele lá embaixo, falando que agora só restam 2. Os mano lógico ficaram sem entender nada. O primeiro piolento entrou na ponte com a sua espada falando que ele ousou ferir o seu amigo. Ele veio pra cima e o Nero quebrou a sua espada em um ataque. Ele pensava que merda aconteceu e veio de novo usando magia, imaginando que ele não tinha talento nenhum pra isso. Mas diferente, ele rebateu com uma maior ainda, jogando ele pra fora. E agora só faltava o próximo, o leque enjoado. O Nero falava que ele sabia que seria quase impossível fazer esse exame sem sapatos. Só que ele vai dizendo, não sei de nada, e tacou magia. O Nero veio defendendo com a sua, criando uma enorme explosão. Até que na mesma hora ele sumiu e veio por cima. O Nero olhou rápido defendendo com a espada. A prof perguntava se aquilo não foi magia de teleporte, enquanto o professor dava uma de chonzo dizendo que não estava nem olhando. Mas ele conseguiu a vantagem, vindo puto em cima do Nero com a magia, o que deixou ele um passo de cair, falando que ele começa como escravo e termina como escravo. Aí lançou a magia no Nero, mas de algum jeito a magia não funcionou por causa daquele colar, o mesmo que ele ganhou de nascença. Então o Nero jogou magia nele e pulou pra cima, finalmente se salvando. Ele chegou chutando a espada do enjoado pra longe, que se desequilibrou e caiu segurando no mesmo lugar, dizendo que ele deve ter lido um livro diferente. Daí depois disso, a elfa estava chorando por ser fraca e desperdiçar essa oportunidade. Mas nessa hora, o Nero chegou lá do lado, falando que chorar não vai resolver nada, e chama ela pra ir, porque eles ainda têm tempo sobrando. Daí depois que isso tudo aconteceu, ele explicou pra ela como ele entrou na academia e pergunta como foi a situação dela. Ela na verdade é filha única e cresceu com seu pai. Sua mãe morreu quando ela era nova e assim ela fez de tudo para trabalhar duro com seu pai. Eles nunca sofreram com a família porque seu mestre era gentil, mas um dia o filho único do mestre estava correndo risco de vida.
Seu pai pulou para salvar e fez de tudo, só que no final ele acabou perdendo a própria vida. Depois eles encontraram um testamento e ele declarou que deseja que sua única filha não continuasse nessa vida. O jovem mestre nunca conseguiu se recuperar totalmente depois daquele acidente. Ele estava há muito tempo treinando para entrar na academia, mas agora não conseguiria. E depois de perder a esperança da família, seu mestre perdeu todo o senso de razão e entrou em depressão. Alguns anos depois, ele finalmente voltou a si e chamou ela em seus aposentos entregando uma carta, dizendo que ajudaria com qualquer coisa. Daí depois vem falando pro pessoal se aproximar do armazém porque eles receberão seus uniformes oficiais. O Niro pegou e já botou todo sorridente. A elfa do mesmo jeito, falando que ele ficou muito bonito com essa roupa. Ele pergunta até por que ela tá tão curada assim. Até o cara da gritaria mandar todos irem para o salão principal. E aí lá foram eles correndo com a diretora dizendo que agora eles são oficialmente alunos da Academia Escalno. Os uniformes que estão usando agora foram feitos com um pano e couro da mais alta qualidade. E por isso esses grandiosos uniformes devem simbolizar a vida gloriosa que eles deverão almejar na academia. E por isso treinem duro, amadureçam e busquem o sucesso, superem todos os desafios e no final eles serão recompensados. A outra professora falava que essa diretora só fala coisa vergonhosa, enquanto o mano da gritaria veio falando dos grupos. O nosso enjoado acabou caindo no grupo, junto com o filho da família entramos. O próximo, o grupo B, foi onde a nossa elfa caiu. Pena que agora os nossos melhores amigos estão separados. Ela até ficava chorosa porque vai ficar longe do Niro. Enquanto vem falando agora o grupo D. Niro, Tarek e Tiraço. E mais 3 aleatórios aí. A Tiraço perguntava se as garotas seriam que dormir no mesmo quarto dos garotos. O prof lá de cima falava que garotos e garotas irão dormir em seus respectivos quartos. Daí quando pergunta quem queria ser o líder do grupo, 2 levanta a mão, o Tarek e a Tiraço. O professor, como estava sem tempo, manda eles decidirem isso logo na força. Aí depois o grupo foi lá pra fora decidir o líder. O grandão vem falando que isso que é força, pegando uma pedra gigante. Aí no final a Tiraço propôs uma coisa: quem destruir essa pedra em mais pedaços vence, podendo usar qualquer meio necessário. Então Tarek veio com uma espada gigante partindo a pedra em 2. A Tiraço mandava ele olhar isso e acertou 2 flechas quebrando a pedra em pedacinhos, com ele falando que ela venceu. O Niro com certeza estava animado, porque esse grupo parece ser bastante divertido. Daí depois ela vem falando que pensou em algumas regras por ser a líder do grupo, e se não concordarem era pra falar agora, senão depois não tem volta. Primeiro, eles vão andar em grupo se eles precisarem ir para qualquer lugar. E esse, na verdade, era um pedido formal dos professores, então não tem muito por que reclamar. Segundo, os garotos não podem se aproximar menos de 10 centímetros da porta do quarto das garotas, além de não poder abrir sem permissão. Terceiro, não vai haver diferença de classes no grupo, todos são iguais. Um deles pergunta pra Tiraço se tá tudo bem falar informal, já que ela faz parte da realeza. Ela fala que para os elfos as classes só existem para que a sociedade funcione. Ser um nobre significa que a pessoa deve cumprir tarefas mais importantes do que os aldeões. Aí o do cabelinho esverdeado concorda. O problema foi com as garotas, falando que não é assim que funciona para os humanos, e por isso não era para atrapalhar. Então elas estavam lá perguntando como ela pode tratar elas da mesma forma que trata um escravo. Elas até perguntam ali pro Tarek se não era verdade. Ele lá tá de boa com isso, não se importa nem um pouco, já que sempre foi amigo dos escravos. E por isso a Tiraço vem dizendo que está decidido pela maioria. As minas falam que não, porque ainda devem ouvir o escravo. Aí eles perguntaram se ele realmente acha que deveria ser tratado igual. O Niro nem bobo nem nada, fala que se eles forem para Nória, eles seguem as regras de Nória e assim vai. Mas já que essa academia escolhe seus alunos baseado na força, se elas forem fortes, então ele será formal. E ouvindo isso, que o outro lá achou balmeva, falando que tudo deveria ser na base da força. E as minas doidas acabaram saindo sem nada. E por isso a Tiraço fala que as regras foram definidas e era para eles ficarem prontos em 5 minutos para a primeira aula. O Niro percebeu que aqueles dois são diferentes, então depois de sair, eles acabaram topando com outro grupo. A elfa perguntava se ela vai ficar bem, já que esse grupo é bem forte e ela acabou caindo com um bando de idiotas.
idiotas. E só de ouvir isso, nosso esquentadinho queria cair na porrada com essa orelhuda. Só que a Chiraço, numa boa, fala que ela não deveria se preocupar com isso. Ao invés, ela deveria estar mais preocupada com o grupo dela, ainda mais com esse jovem mestre, já que ele sofreu um golpe muito forte no último exame e saiu falando para ela não vir com conversa fiada da próxima vez. Um deles chegou falando que isso é por causa do trono. Noria possui 3 famílias reais e só uma das princesas pode se tornar a rainha. A família da Chiraço não consegue a coroa há 7 gerações. E se continuar assim, a família deixará de ser uma das 3 reais. E por isso o destino de sua família depende dela. Então eles aparecem na primeira aula com o professor de magia. Ele falava que o segundo exame será uma competição de 3 contra 3. Eles serão divididos em 2 grupos. Apenas o grupo vencedor poderá seguir para o segundo ano de estudos na academia. Logo, o foco do primeiro ano será o trabalho em equipe. E o motivo disso é que nenhum deles sabe quem será o seu companheiro ou adversário no segundo exame. E mesmo que seja ruim, essa é a natureza dessa academia para criar soldados perfeitos. Aí ele foi falando que se não gostarem, ia tirar ali, vambora logo, seu tagarela. Então ele pegou um saco para eles escolherem. Quem tirar vermelho será do grupo A e azul do grupo B. O Niro foi lá tirar o primeiro e no final acabou no grupo da Chiraço e o mano do cabelo esverdeado. Enquanto no outro grupo ficou o Brutamonte e as meninas enjoadas. A Chiraço estava ali perguntando o que isso tem a ver com a aula de magia. E para ele ter foco mental forte é essencial na magia, já que normalmente sua mente só foca em você mesmo. Agora ela terá que lidar com a raiva interrompida pelos seus companheiros. E se conseguirem manter a concentração mesmo com essas condições, então eles com certeza vão crescer. E por isso eles devem andar juntinhos até aquela pedra. Aí a Chiraço já tava puta, dando a mão pros dois. Só que na primeira pegada, um já caiu no chão machucando o joelho. Ela já tava ali puta vendo o outro grupo na frente e manda ele levantar logo nessa porra. E aí eles continuaram, 1, 2, 3 no sofrimento. Enquanto o safado tava levando as 2 meninas no braço. E a Chiraço lá, aumentei o ritmo. Só que o elfo caiu de novo e ela veio sentando a porrada na cara dele. Mas ele estranhamente estava com um sorriso no rosto. Então o Niro decidiu tentar fazer o mesmo. Aí ele se jogou no chão e ela veio, "Você tá me tirando?" O outro vendo isso se jogou no chão também. E eles no final chegou todo mundo acabadinho. Enquanto o Prove falava que eles vão ter a primeira aula de campo amanhã. Então eles chegaram nos quartos e a Chiraço tava agoniada que seu time é tão inútil e eles perderam pro outro. Até que o fortão do Tarek veio tirando a blusa. As minas já ficou tudo corada e a Chiraço apareceu com uma faca no pescoço mandando esse garoto cascar fora daqui. E depois lá de fora o Tarek fala pros seus irmãozinhos que a hora chegou. Daí no ponte do pé da janela, eles iam silenciosamente e já estavam todo mundo com o nariz saindo sangue. Enquanto a Chiraço sem blusa aparece puta com a faca. Os bobão caíram no chão amando a visão que viram. E no outro dia, finalmente é hora da segunda aula. Hoje eles vão treinar o trabalho em equipe de magia. E para isso eles irão até a Floresta dos Espíritos. Daí lá ele vem apresentando esse carinha que se chama Wisp. São criaturas importantes que servem de guias hoje. A Chiraço, vendo aquilo, ficou impressionada, enquanto o Niro tava ligadinho nesse sorriso dela, o chafado. Até que o prof vem falando que a Chiraço não está autorizada a fazer isso, já que espíritos normalmente são amigáveis com elfos e podem conversar entre si. Mas ela não pode usar esse poder no desafio, porque eles devem ganhar de forma justa. Fora esses wisps de madeira, ainda existem outros 4 grandes espíritos nessa floresta. O da terra, do vento, do fogo e da água. Esses 4 não gostam daquilo que eles desconhecem. Então eles podem emitir uma aura. Esses sinais de aviso normalmente são efetivos contra criaturas mágicas, mas eles podem ser mortos se forem atingidos, e por isso o trabalho em equipe é essencial para esse desafio, já que eles aprenderam diferentes tipos de magia defensiva. Eles podem usar elas para proteger a si mesmo ou seus companheiros. No final, quem conseguir chegar no local indicado será o vencedor. Então bora lá, cambada!
Enquanto a Tiraço estava irritada, o portão foi vazando fora, e o professor parou o Niro e pegou o colar, dizendo que depois do desafio devolvia, e saiu pensando que as coisas estão ficando interessantes. Daí nessa já tinha um espírito da terra correndo atrás dele. A Tiraço mandava a mina usar sua magia da terra, só que a cabeçuda esqueceu o encantamento. Então quando o bicho veio, o Niro acabou se jogando na frente, e como ele estava caído, a Tiraço veio tentar acordar, enquanto o espírito brigava com o Golem, porque ele só deveria assustá-los, não acertar uma pedra na cabeça do moleque. A Tiraço já estava chorando, falando para ele acordar logo, e o prof vendo aquilo pensava que não é necessário se preocupar. Ele sabia que algo assim ia acontecer e colocou magia de proteção neles ontem à noite. Então ela tava lá, pelo amor de Deus, e ele lá falando que é bem melhor que alguém como ele seja ferido. E também este lugar aqui é muito bom. Aí ela começou a usar algum tipo de magia verde nele. O prof vendo isso pensava que então a princesinha vai quebrar as regras. E desse jeito o Niro já acordou pulando, falando que parecia que ele dormiu por 12 horas. E eles foram vazando com o prof pensando que vai deixar essa passar. Daí no meio da caminhada, Tiraço falava que tava com sede. E lá foi o nosso Garu buscar um pouquinho de água na floresta. Ela perguntava por que ele tá fazendo isso. Mas olha que ele ainda tá na pira de ser um escravo. Então ela manda ele parar com isso e beber metade primeiro. Até que nessa hora a outra doidona levou um susto e tacou uma anacracha na bunda de alguém. O bicho saiu correndo de dor enquanto a Tiraço falava que este é um filhote de dragão verde. A outra se desculpava, já que ela pensou que era aquele espírito safado de novo. Aí a Tiraço fala que atacar o filhote é o mesmo que atacar o dragão verde. E eles são os guardiões da floresta. Ou seja, atacar eles significa... E essa o prof chegou completando. Significa que você virou um inimigo da floresta. Porque o bicho já foi rugindo que nem um doido. Os espíritos começaram a brilhar nas árvores, enquanto a Tiraço entendia eles. E eles diziam para conversarem com sua rainha. E na mesma hora, um dragão verde enorme apareceu. O professor mandou todos eles se curvarem, e era para Tiraço conversar com ela, sendo a mais respeitosa possível. Aí ela foi falando: ó, grande dragão, a rainha guardiã da floresta. Eles ofereciam as mais sinceras desculpas, já que o propósito não era acertar o bicho. A guardiã falava que eles estavam tentando matá-la, e a Tiraço tentou desenrolar lá, falando que foi um acidente. Então a bichona manda oferecer a criança que atacou como sacrifício para a pancha dela, e a floresta assim será acalmada. Só que a Tiraço olhando pro lado viu que a mina já tinha até mijado nas calças. Daí nessa hora o Niro levantou falando que quem atacou o jovem dragão foi ele. A guardiã pergunta por que o pequeno meio-elfo quebrou a lei sagrada. Ele fala que, como ela deve saber, essa floresta é usada por alunos em treinamento dentro da academia. Eles estavam treinando e de repente foram atacados pelo espírito da terra. E por causa disso ficaram com medo do perigo. Então ele acabou ficando assustado e atacou a jovem princesa para proteger os seus amigos. Aí a bicha veio abrindo a boca para comer ele, mas acaba falando que também tem várias coisas para proteger. E ele falou bem, apesar de ser jovem. E como as pessoas entenderam a importância da proteção, a ira da floresta se foi e ele mijou nas calças também. O professor corria perguntando como ele fez isso, enquanto a Tiraço tava puta falando da raça amaldiçoada e pergunta se ele é um meio-elfo. Ele inocente fala que sim, mesmo que nunca conheceu seus pais. E a Tiraço fala que a existência dele é algo que nunca deveria ter acontecido, porque eles são uma raça amaldiçoada. E assim ela saiu e o Niro ficou sem entender nada. Aí o prof veio falando que parece que ele não leu os livros sobre os elfos e meio-elfos, então manda ele se encontrar com ele depois do desafio. Aí foi lá, o trem continuou, né? O bicho da água veio pra cima da Tiraço. O Niro jogou sua magia de defesa nela, mas ela acabou desviando da magia e tomou o ataque do bicho. Ele preocupado foi lá olhar porque que ela desviou, mas ela grita falando pra não tocar nela e nem dizer o seu nome a partir de agora, eles são completos estranhos. E no final disso o Turaki tava ali gritando por que demoraram tanto, e a Tiraço só passou reto. O Niro fez do mesmo jeito e foi conversar com o prof. Ele falava que houve uma época que os elfos e meio-elfos coexistiam. Os elfos fizeram o que puderam para aceitá-los, mas séculos depois eles chegaram a uma conclusão: não havia futuro para os meio-elfos. O Niro perguntava por que eles pensaram nisso. Na verdade é que os meio-elfos possuem tanta harmonia dos elfos quanto o caos dos humanos.
O problema é que essas qualidades não se negam, mas amplificam a outra, e por isso os meio-elfos que nascem com natureza harmoniosa, amplificada, sejam mais gentis e inocentes do que os elfos comuns. A amiga Narya dele é um exemplo disso, mas já que eles também nascem com a natureza caótica amplificada, eles podem ser muito mais assustadores, e assim que eles são mais suscetíveis a serem consumidos pela escuridão, e pela história eles não conseguem controlar isso. Então fica um dilema na sociedade élfica. Daí ele vem perguntando mais uma vez se ele consegue controlar essa coisa dentro dele. Ele chora falando que está fazendo o seu melhor. O prof devolve o colar e manda ele nunca mostrar isso para os elfos. Aí fomos para outro momento. O mano mandava eles andar logo, senão vão atrasar pro exame. E lá vinham os dois com comida na boca correndo e o outro reclamando que eles já estão atrasados para fazer o exame. O Niro fala para ter calma que eles vão chegar a tempo. Depois eles chegaram no resto do grupo. A Tiras cumprimentou eles, menos o Niro, e vazou fora. Daí o prof tava falando que um ano se passou e o dia finalmente chegou. Eles agora farão o segundo exame, conhecido como Exame da Sabedoria. E já que sabedoria é algo que os elfos se orgulham, eles devem estar animadinhos hoje, né? Pelo menos era o que ele pensava. A outra professora até reclamava com ele, já que era assunto importante. E de qualquer forma, já que todos chegaram, vamos começar o exame. E foi pegando aquele mesmo saco para dividir as equipes. A tirar sua emburrada foi primeiro e no final, acabou no time do Niro e do Turaki. E como as equipes foram definidas, é hora do exame começar. A Tiras falava que está bem com o exame, mas não pode fazer com esse time e estava até chorando dizendo isso. O professor veio explicando que essa árvore se chama Magicina. É uma árvore sagrada do Império Mu e você não pode tocar nela sem uma permissão especial. O Niro fala que essa árvore possui uma fruta conhecida como aquela que cura tudo. O prof fala para prestar atenção em outra coisa. No pássaro morando lá em cima, ele se chama Eragon. São aves lendárias que nunca devem ser caçadas ou tocadas. Como ele fez um ninho lá, tá querendo alimentar os seus filhotes com essas frutas. Mas ela não precisa fazer isso, tá sendo apenas gananciosa demais. E isso está causando problemas ao Império, já que a fruta é bem cara. E por isso o exame deles é simplesmente, eles precisam espantar o Eragon da árvore para ir embora de uma vez. Só que eles não podem ferir nem a árvore e nem a ave que tá lá em cima. E eles têm até o pôr do sol para fazer isso. Aí a corneta tocou e o professor saiu desejando boa sorte a todos e deixa apareceu igual ninja. Uhul! A Tirachuputa vem falando que se os dois ousarem tacar alguma coisa que machuca a árvore ou o passarinho, ela vai estourar a cabeça deles ela mesma. Aí ela saiu dizendo que vai pensar em alguma coisa. Então não era para os dois fazerem nada até ela voltar. Pode sentar aí e ficar quieto. Aí quando ela saiu, o doidão veio perguntando, se eles cortarem a árvore no meio e colar depois, será que dá certo? O Niro ali só vai tentar sorte aí, né, fião? A Tiraço tava no pensamento profundo do outro lado, já que é um exame de sabedoria, mas a sua sorte por estar no grupo de idiotas é complicado. Até que ela ouve uma voz atrás. A mina do outro time pegou um arco e voou, tentou acertar em alguma coisa e acabou derrubando uma fruta sagrada. O professor já estava ali no chão falando como eles fizeram uma coisa idiota dessas, mesmo ele tendo avisado um tantão de vez. O outro prof só chegou mandando ele se acalmar, porque esses garotos já estão eliminados. As minas chorando falam que nem se passou os 10 minutos. Mas eles quebraram as regras e fizeram o Império perder uma de suas frutas sagradas que vale muito dinheiro. Já que esse exame é para filtrar todos que não respeitam a ordem, e por isso eles devem ir embora da academia. Os dois vendo lá de cima pensavam que o amigo deles foi eliminado por causa das duas idiotas. O Turaki pensa que então por eliminação eles devem ter ganhado, né? Já que o outro time saiu e só ficaram eles. Só que o prof aparece lá atrás dizendo que esqueceu de falar uma coisa. É possível que todos falhem nesse exame. Porque aqueles que causam danos em batalha são os soldados que não pensam com clareza e desobedecem às ordens. Aí um tempo depois o Turaki reclamava que já se passou metade do tempo, e nessa hora foi quando a bonitona apareceu lá na frente com uma cobra no pescoço. Ela foi colocando na árvore dizendo que Eragon são criaturas bem fortes, então ela tá tentando alertar a ave das futuras ameaças se ela quiser criar o seu filhote neste lugar.
E aí voa lá, se ela sentir que os filhotes estão em perigo, ela provavelmente vai pegar eles e fugir desse lugar e montar o seu ninho em outro. Só que nada disso estava acontecendo. A bichinha achou foi bom, pegava as cobras e dava pros filhotes comer. Oh, pode trazer mais aí, minha filha. Aí ela já ficou doida, mandando os dois subirem lá e catar um filhote pra fugir com ele correndo. Daí o Turaki foi primeiro, né? Mas a ave já lançou os seus ventos nele, jogando longe, porque ela é muito forte. A Chirasu reclamava que não conseguia pensar em mais nada além disso. E foi nessa hora que descobrimos os pássaros machos. Se eles seduzirem ela, ela pode mudar de ninho. Aí na mesma hora, ela acabou passando e cagou na cabeça dela e vazou. Então a Chirasu estava puta, querendo tirar uma flecha, porque ela tem 500 anos de história em jogo aqui. Não pode perder de jeito nenhum esse exame. O Niro tava doido, porque assim ela acabaria eliminando eles. Ela manda um vento nos companheiros e foi atirando a sua flechinha. Sorte deles que a ave mandou para outro lugar usando as suas penas que faz um vento ferrado, porque senão eles estavam fritos nessa, ia ser eliminado igual o outro grupo. E de todo jeito ela já estava desistindo, falando que acabou, não tinha mais nada a fazer. Até que nessa hora o Niro teve uma ideia, o fogo, eles podem usar uma queimada. Eles então cavaram um buraco de proteção e foram usando aquela magia da academia que parece um fogo. E quando a ave sentiu o cheiro disso, já pulou pra cima. A Chirasu usou um poder doidão, mostrando a queimada pra bicha. E aí na mesma hora ela catou seus ovos e vazou. O Turaki já veio abraçando o Niro dizendo que ele é um gênio. E uma vitória sem ferir a ave ou a árvore. Ou seja, ela foi conquistada pelo poder do medo. O prof chega falando que Eragon são criaturas fracas contra o fogo, e por isso eles passaram com nota máxima no segundo exame. Então anoiteceu e os mano tava chorando porque o seu parceiro elfo tava indo embora. Ele vai indo chorando falando que sua carona chegou. O outro tava logo falando pra ele não esquecer de passar no funeral dele, já que os elfos vivem muito mais que eles, enquanto ele saiu dando o seu adeus final. Eles ficaram chorando até que a Chirasu apareceu perguntando se o Gen tinha ido embora. O Turaki bravo fala que é tudo isso que ela tem pra dizer, mesmo eles tendo passado um ano junto com ela. Mas pra ela tá de boa, vai ver o compadre pelos próximos 500 anos de vida. E de qualquer forma ela manda o Niro entrar. E aí os dois bobos já ficaram, eita, será que vai rolar lá dentro? Será que eu tomo um banho, parceiro? Daí ele entrou lá e ela tava sentada na mesa, e vem chamando ele pra tomar um chá, já que isso é bem popular entre os elfos, além de ser bem caro. O Niro pergunta quanto é, e na verdade pela moeda do Império Mu é algo em torno de 200 de golds. Aí ele ficou doido, cuspindo o trem, porque o máximo que ele juntou em um ano foi uma mísera moeda de 1 gold. E ela lá, se você lambecha eu te mato. Aí ela vem falando que seu apelido era Bebê Chorona no passado. Ela foi criada com muita rigidez, já que o futuro de sua família está em suas costas. Sua educação não foi fria e nem amigável, e por isso sua família nunca mostrou um pingo de sinal de afeto por ela, ao menos uma pessoa. Ele era alguém que dava a bênção de todo o carinho que ela precisava. Seu nome era Nomen, o seu tio meio elfo. Ele era ignorado por todos, mas mesmo assim ele nunca falhou em mostrar a sua gentileza. Mas um dia seu tio se apaixonou por uma empregada chamada Adele. Ele fez o melhor que pôde para conseguir a aprovação do ancião da família, mas ele foi duramente rejeitado. Depois desse incidente, ele não tinha mais permissão de ver o seu amor, começou a beber demais, e foi aí que seu tio começou a mudar. O sorriso que ele irradiava sumiu do seu rosto, até que um dia ele falou: "O monstro dentro de mim finalmente me consumiu", e no final não teve como ajudar. Ele já tinha decidido qual caminho ia seguir. Ele escolheu o caminho que trouxe destruição e dor para todos. Depois disso, ela escolheu nunca mais acreditar e nem amar ninguém. Ela viveu acreditando que o caminho certo é por meio de escolhas sensatas. E mesmo assim, ela não sabe mais. O Niro pega na mão dela, falando que consegue. Ele vai tomar um caminho diferente do tio dela. E se ela puder confiar nele, ele jura que vai fazer isso virar realidade. E foi aí que ela mandou ele ficar quieto um segundo porque tinha um bocó na janela. E aí foi uma flecha quase certeza rapando metade do cabeço do vagabundo. Ela sai falando que quer agradecer por tudo até hoje e que tá indo estudar na biblioteca. E aí ele ficou puto porque o maldito Tarek cortou seu clima bom. Daí no outro dia o professor gritalhão vem
parabenizando a todos por sobreviverem o primeiro ano da academia. Ele pensou que fossem burros como uma porta, mas está impressionado que eles passaram. E agora, como eles já sabem, vão conhecer os novos companheiros. Então ele já começou despedindo o grupo A, enquanto o Niro pedia misericórdia que caísse no grupo desses dois. Mas acabou que ele foi lá pro grupo D, um grupo de completos estranhos. Aí enquanto eles passavam, o Niro viu a Tiraço. E não é que no grupo dela tem aquele Zé Ruela da Mecha? E parece que uma das suas rivais também tá no grupo. E elas estão até se saindo bem, diferente de antes. Aí que ele pensa, cadê o Tarek? E não é que o viado tava ali falando que é o líder do grupo agora. E se alguém não concorda, pode desafiar ele para um duelo. O Niro acaba vendo que a amiga Elfa tá no grupo dele e vai dando tchauzinho. Mas agora isso não importa, porque o que vai acontecer com ele? Chegando no quarto, tava uma bagunça, eles não limparam nada. Os caras estavam ali, ufa, que a gente tem um escravo no grupo, né? Aí eles juntaram lá no canto falando que são bem próximos e preferem continuar assim. Eles não precisam de alguém como ele. E também o papel de líder pode ficar com ele, já que é chato organizar tudo aí esse trem. E de toda forma, todo mundo foi vazando falando boa sorte. E aí ele ficou meio triste pensando que é melhor do que apanhar e ser atormentado. E lá no grupo do Tarek, o povo tava fazendo cara feia, porque a mina era uma meia elfa. Só que o Brabão disse que vai falar apenas de uma vez. Não vão discriminar ninguém desse grupo. Os caras tentam reclamar, mas se acha que pode vir, cai na porrada, porque se ganhar pode fazer as regras. Aí os caras ficaram pianinho por causa dele. No grupo da Tiraço, ela se voluntariou como líder, aí o cara falou que também tem o Eva no grupo. Só que ele mesmo manda fazer o que quiser, já que ele não se importa. Aí tá, bateu a noite, ele tirou a roupa e foi peladinho ali pra fora, transbordando energia, gritando que não vai perder de novo. Até que nessa hora, uma magia verde atravessava o chafado porque a Tiraço estava perguntando o que esse idiota tá fazendo. Ele fala que está testando os limites do seu sangue, mas ao fazer isso ele vai acabar morrendo. Só que ele prefere morrer do que ferir a honra de sua família de novo. Ela sai falando que o pai dele não foi honrado por causa de talento, e sim por ser justo e vitorioso. E por isso, se ele for consumido pela raiva, o resto da sua bondade vai ser queimada. No outro dia, o Niro apareceu na aula e o prof estava ali perguntando cadê o seu grupo. Ele disse que fez de tudo para acordá-los, mas ninguém levantou. Aí ele foi tomar um rala, porque na próxima vez que eles atrasarem, ele será responsabilizado por falhar como líder. Na outra aula, o prof falava que a aula de hoje será sobre uniformidade, um treino focado em tornar individualidade em coletividade. Aí, enquanto o povo corria, ele falava que ocorrerão casos que eles fiquem para trás, mas em vez de culpar os outros, eles devem se perguntar se talvez o problema não seja eles. Daí, chegando na ponta do lago, os vagabundos saíram remando e deixaram o Niro para trás, pensando se ele seria o problema nisso tudo. Outro dia, o Niro limpava o chão enquanto os não faz nada ficava rindo e jogando carta. Daí chegou na próxima aula, o instrutor falava que esse lugar se chama Monte Escabas, um dos lugares mais bonitos no meio do reino, um lugar conhecido como o berço da vida que possui uma variedade de plantas e animais. E o motivo para reunir todos aqui é por causa desses carneiros lâmina. O problema é que eles não são habitantes desse lugar, eles fugiram de alguns agricultores e pelo seu apetite enorme eles estão se reproduzindo em uma velocidade alta. Estes animais não são mais domesticáveis se eles virarem selvagens, por isso eles estão causando um grande dano no local. Então a tarefa hoje é caçá-los. O grupo que caçar mais receberá um prêmio, e vai avisando também mais de uma vez que eles são muito fortes. Caçar sozinho é praticamente suicídio. E como hoje está acontecendo o Conselho da Educação em Aruca, eles não serão observados e nem receberão ajuda. Isso significa que eles não podem contar com a proteção hoje, além de que eles têm até o sol se pôr. E assim começou a caçada. O primeiro grupo já viu um e acertou a flecha no traseiro, enquanto o resto vinha pra cima tudo junto. O grupo do Niro parou no meio da floresta e mandou ele não se intrometer. Era apenas pra sentar e não fazer nada. Então o que ele fez foi caçar sozinho, né? Já tava ali lutando contra um, o bicho potente jogou ele pra trás, que foi ali usando magia, jogando o bicho pro alto e caiu finalizando. Até que nessa hora ele tava ali no rufa, porque derrotou o bichão. Chegou um maior ainda, de certo era a mamãe do bicho. Ela tava puta correndo atrás do Niro. Ele já começa quase tomando uma chifrada,
Sorte que a árvore estava no caminho. E isso não estava nada bom mesmo. Depois de tanta luta, ela não parava de jeito nenhum. Até que depois de usar tanta magia, a sua mana acabou. Ela veio pra cima com força e ele tentou segurar porque estava um fio de cair do penhasco. E no final ele não conseguiu e foi jogado para baixo e caiu batendo a cabeça em todo canto. Lá embaixo ele pensava que não conseguia mexer nenhum dedo e talvez ele possa mesmo morrer aqui. Então a causa da sua morte seria por estar sozinho. E por isso Eban devia estar certo. Ele está sozinho porque é um escravo. Ele é diferente do resto desde que nasceu e nunca vai ser igual eles. Nessa hora já estava cheio de urubu bicando ele para comer. Mas nessa hora alguém jogou uma magia. E era a nossa elfa lá de cima salvando o dia. O Niro pedia para ela não vir até aqui porque é perigoso. Mesmo assim, ela tentou descer e acabou caindo lá embaixo. Ela, lógico, estava chorando, dizendo que pensou que ele teria morrido. Aí, um tempo depois, ela começou a usar magia de cura. Ele perguntava onde ela aprendeu isso, já que não ensinaram na academia. E, na verdade, ela aprendeu sozinho. Um dia, seu amigo foi seriamente ferido e ela não sabia o que fazer. Ela continuou gritando para melhorar na sua cabeça, então aconteceu. Ela começou a usar magia de cura. Um tempo depois, ele fala que ela é incrível. Aqui não há muitos nobres gentis, e por isso ele quer saber como ela consegue seguir o seu caminho ajudando as pessoas desse jeito. Ela fala que se esforçou muito por causa do que ele disse daquela vez. Ela tentou mesmo não chorar, mas teve um dia que foi tão ruim que ela fechou os olhos e começou a sonhar. Havia um caminho cercado de paredes brancas e era o único que ela podia seguir, mas ela sabia que tinha algo que ela queria no final desse caminho. As tormentas do seu coração acabaram e ela se sentiu tranquila novamente. E a partir daí começou a se esforçar cada vez mais e as coisas também começaram a melhorar junto. Ele pensava que ela com certeza ficou mais forte, até que ele levantou e sentou falando que vai meditar. Ele leu em algum lugar que esse é o melhor jeito de recuperar mana. Aí eles começaram no finzinho da tarde e quando já estava lá, depois do pôr do sol, ela falava que tá se sentindo com muita energia por dentro do seu corpo. Aí ele levanta e começou a tacar magia pra cima, porque vai fazer um caminho para eles escalarem. Ele diz para ela que sua visão estava estreita demais, depois de ouvir o que ela disse. Ele sempre acreditou que vai existir caminhos, e que em algum momento ele vai escolher o melhor caminho para ele. Mas agora ele percebeu que pode fazer o seu próprio caminho, e pedacinho por pedacinho eles foram fazendo o caminho de subida, até que finalmente terminaram a escalada lá para cima. Ele pergunta se é uma sensação boa, mas nessa hora que ele ia falar, chegou um professor gritando porque já estão a mocota procurando eles. Enquanto no pessoal, como o sol se pôs, eles vão conferir os resultados. Todos conseguiram mais ou menos a mesma quantidade. A média para cada grupo foi de 3, mas o grupo da Tiraço foi o único que gastou 5. O grupo do Niro estava ali reclamando que poderiam ter ganhado se tivesse mais uma pessoa no grupo. E quando o prof ia anunciar o vencedor, o outro chegou trazendo as caças do Niro, porque ele matou 2 sozinho. Os vagabundos do grupo dele tava: "Isso aí, nós ficamos em primeiro." Só que o Niro fala pro professor que ele teria morrido se não fosse a Néria, e pede por favor para dar suas caças para o grupo dela. O vagabundo do grupo dele vem apontando a espada chamando ele de idiota e que um escravo deveria saber bem o seu lugar. O Niro puto só pegou a espada com a mão e manda ele tentar vir pra cima, seu vagabundo, porque a partir de agora, ele que vai escolher o seu próprio caminho. Mas é claro que essa história é interessantíssima, bora continuar o próximo episódio. Então se vai querer ele, bora deixar o chavetinho aqui. 6.000 likes, o que vocês acham pra ter uma próxima parte? Então já vai deixando o seu like aí embaixo, né, garotada? Mas é isso, bora ficando aqui com a história de Niro, aquele sofredor que um dia vai vencer na vida.